no livro do profeta Ezequiel, no Antigo Testamento. Profeta Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Ezequiel, capítulo 37. 37. Do versículo 1 até o versículo de número 14. Vamos ver quem tem a Bíblia aí. Muito bem, estou gostando de ver os jovens ali todos de Bíblias. Muito bem. Tirou a poeira dela direitinho da capa? Estava com poeira, não? Muito bem. Ezequiel 37. Na minha Bíblia está na página 874 do Antigo Testamento. Na sua Bíblia está perto disso. Quem encontrou, diga aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada um osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. E então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Pai, muito obrigado pela sua palavra lida ao nosso coração. Pedimos que o mesmo Espírito do Senhor que inspirou essa escrita, o teu profeta, possa também nos iluminar nesta noite, a ponto de aprendermos dessa escritura aquilo que precisamos. Que o teu Santo Espírito seja cirúrgico, fale a cada um particularmente aquilo que nós precisamos, necessitamos de ouvir. Que toda voz contrária à voz do Espírito Santo de Deus se cale em nome de Jesus, para que a voz suave do Espírito Santo possa realmente aquecer nosso coração, atingir a nossa mente e revivificar a nossa alma, para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus. Graças a Deus. Os irmãos sabem, hoje de manhã fomos homenageados, né, os pastores aqui da igreja. E eu quero mais uma vez agradecer à igreja por esse carinho, porque hoje
o segundo domingo de junho é sempre considerado pelos batistas brasileiros como o dia do pastor, não é? No boletim também tem alguma coisa escrita sobre isso. Então, eu gostaria de pensar um pouco, né, sobre o chamado de Deus, porque Deus chama a pessoa, como Ele chama ainda hoje, para que Ele chama. A obra de Deus, irmãos, é uma obra ímpar, sem igual no mundo. O chamado de Deus e a tarefa daqueles que obedecem o chamado de Deus é algo, na minha opinião, sem uma outra função que seja tão sublime, mas também tão exigente. Porque se falar em nome de Deus é um grande privilégio, e fazer isso é também uma terrível responsabilidade. Porque quando se fala em nome de Deus, ou somos mensageiros fiéis do Senhor, de valores transcendentes, de valores eternos, que não podem ser mensurados, não podem ser medidos, nem qualificáveis, nem quantificáveis a olhos humanos, é falar da eternidade, é falar de coisas que os olhos humanos não conseguem ver, senão perceber. Então, ou somos mensageiros de fato de Deus, falando em nome dEle, aquilo que Ele mesmo quer falar, ou somos impostores, que simplesmente usamos o livro sagrado, as coisas sagradas, as pessoas, para o próprio propósito, para fins que não são de fato espirituais. Por isso, é um grande privilégio ter sido escolhido por Deus, chamado por Ele, separado para a grande obra de ser mensageiro de Deus às pessoas. Mas é das responsabilidades a mais terrível, porque você pode não estar cumprindo a sua tarefa como Deus gostaria que você fizesse. E nesse caso, quem vai te julgar não são as pessoas, não é a opinião pública, mas é o próprio Deus. Eu quero estar e oro a Deus que esteja sempre nesses 31 anos de ministério pastoral, e aqui já fazendo quase 6 anos, em setembro, faço 6 anos aqui, que eu seja encontrado nesse primeiro grupo, daqueles que são fiéis, mesmo tendo falhas, mas daqueles que abrem esse livro sagrado, dia após dia, semana após semana, e entregue a profecia, e entregue a palavra de Deus, de acordo com o preceito que ela foi entregue. E uma das tarefas do pastor é a tarefa de profeta. Lemos hoje de manhã Efésios 4, 11, 12 e 13, quando falamos dos dons de serviço ou dos dons ministeriais. E aparece ali, dentre outros, o dom de profeta, o dom de evangelista, o dom de pastor, de mestre. E um deles é o de profeta. Profeta na Bíblia é nabi, do hebraico, que significa boca. A palavra profeta em hebraico é a mesma palavra que se usa para boca. Então, nesse caso, o profeta de Deus é a boca de Deus para aqueles a quem ele profetiza, porque ele traz o peso do Senhor, ele traz a palavra do próprio Deus para o povo, para que o povo possa seguir a palavra de Deus. É claro que no Antigo Testamento, o papel do profeta era de fato de revelar ao povo a vontade de Deus para aquele momento da história. Entendemos que hoje o dom de profecia, que é um dom ministerial, mas ele é muito mais de expor a palavra revelada para aqueles que vão ouvi-la e aplicá-la ao seu coração. Nesse caso, todo pastor é então também profeta, porque ele prega aquilo que há de acontecer. Se avisar ao injusto de que se ele não se arrepender, ele está perdido, se ele fizer isso, o profeta cumpre o seu papel. É
Claro que Deus não pode ser limitado e jamais limitaremos o poder de Deus. Mas o poder do Senhor também deve estar de acordo com o que está registrado na palavra de Deus. O profeta Ezequiel, nesse caso, ele tem a grande tarefa de profetizar para uma nação que errou o seu propósito, a nação de Israel, que afastou-se de Deus, que abandonou os preceitos divinos e que se enveredou pelo caminho da desobediência clara a Deus. Israel, afastado de Deus, fragilizou-se espiritualmente, perdeu a sua saúde espiritual, perdeu a vida, a ponto de aqui Deus levar o profeta pelo Espírito Santo para um meio de um vale onde havia caveiras, ossos secos, e a Bíblia diz que eram ossos sequíssimos, que estavam ali há muito tempo, e aquele vale com aqueles ossos representavam a própria nação de Israel. Porque quão saudável seja uma pessoa, quão saudável seja uma nação, quão próspera seja uma igreja, se ela está afastada de Deus, se ela abandonou o caminho do Senhor, ela não passa de caveira. É a partir daí que o Senhor chama o profeta. E para que os profetas entendessem a palavra de Deus, haja vista, não havia a palavra revelada, como nós hoje temos o privilégio de ter a Bíblia. Nós somos dos povos que já existiram nesse planeta, irmãos, os mais privilegiados, porque temos a bênção de ter a Bíblia escrita na nossa língua, e nós podemos tê-la acessível no celular, em qualquer tradução. Somos os mais privilegiados que já pisaram nessa terra até hoje em relação à revelação de Deus, mas naquela época não. O povo andava desgarrado como quem não tem pastor, e cabia aos profetas receber o oráculo do Senhor e passar para o povo. E para isso, Deus dava visões ao profeta, para o profeta entender a gravidade do que ele precisava falar. E aqui o profeta vê esse vale terrível, o vale dos ossos secos. E quem nos leva a essa visão do vale? É o próprio Senhor. O versículo 1 diz: a mão do Senhor estava sobre mim. Amém? Amém. Mas ele me levou ao vale dos ossos secos. Não parece um contrassenso? Um contraditório? Parece com aquela palavra que há no Novo Testamento, quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E você lê de novo e fala: será que o tradutor traduziu certo? O Espírito levou Jesus para ser tentado pelo diabo? A mão do Senhor está sobre mim, e o Espírito de Deus me leva a um vale cheio de ossos secos? Sim. Porque eu creio, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele tem dois propósitos. O propósito de nos confortar, de nos tornar confortáveis quando estamos incomodados por algo no mundo espiritual, e o Espírito Santo vem. Aliás, o Senhor Jesus disse que ele é o Consolador. Mas ele tem um outro propósito além desse. Se é de confortar os que estão desconfortáveis, é também obra do Espírito Santo incomodar aqueles que estão acomodados. Restaurar a fé daqueles que estão incrédulos. E muitas vezes ele nos leva, aliás, talvez a primeira tarefa do Espírito Santo, antes de nos mostrar para onde ele quer nos levar, ele nos mostra primeiro onde nós estamos. Seja na nossa vida pessoal com Deus, seja na nossa vida como igreja do Senhor Jesus, seja na nossa vida como país, porque Deus tem um propósito também para as nações, eu creio nisso. Seja para a nossa família, ele nos leva a ver a real situação. E quantas vezes nós pensamos que estamos muito bem,
Nós pensamos que não precisamos de nada, como aquela igreja do Apocalipse orgulhosa, que dizia, eu farto tenho, não tenho necessidade de nada. E o Senhor Jesus diz, você não sabe que és um cego, um pobre, um miserável e nu. Por que será que a gente cobre sempre de flores os caixões e os túmulos? Primeiro, pelo odor. A flor solta um perfume, para que a podridão do defunto não apareça. Eu tenho muitos casos de defunto que é melhor não contar aqui. Tem duas coisas que o pastor vai muito. E uma delas é defunto. Às vezes você nem conhece o defunto, mas você está lá. Muitas vezes nós estamos bonito. Dia desses fui chamado para falar num desses velórios, de um defunto que eu não conhecia, um defunto que veio dos Estados Unidos, e o caixão também veio de lá. Não é, Natinha? O caixão era tão chique, é igual aquela geladeira que tem duas portas, já viu? Abria um lado, você queria só ver o pé se abrir abaixo. Mas eu olhei aquele caixão e falei assim, nem eu vivo, nunca dormi num caixão bonito desse. Dá até vontade de morrer. Mas depois levantar e sair, só para... Até colchãozinho tinha, você viu? Mofadinha. Mas vai lá hoje. Vai lá. Vê como é que está. A nação de Israel estava bela por fora, mas estava sepultada num caixão de luxo. E o defunto não deixa de ser defunto, mesmo sepultado num caixão de luxo. E Deus nos leva para ver isso. Porque na realidade aqueles somos nós. Houve uma vez em Belo Horizonte, e lá tem o hospital Parque Renascer, que é onde face... Eu falei o quê? Hospital? Não, cemitério, Parque Renascer. Nome bonito? Quanto mais bonito o nome, pior é. Parque Renascer. E lá tem o crematório. Se não me engano, em Minas Gerais, o único lugar que tem é lá. E aí a gente faz a oração e tal, aí desce o caixão assim, tem um fosso assim, o caixão está ali, aí abre assim, tipo uma porta de elevador, e vai descendo o caixão, depois fecha. Achei que dava para a gente ver fogo, não dá não, fica escondido lá embaixo. Mas é interessante, parecia assim uma porta mesmo de elevador, mas um alumínio muito limpo, muito bonitinho. E quando a gente olhava lá, viu, Claudinho? Aí eu via que o povo, curioso, que a gente é curioso, né? Você quer ver onde é que o cara morreu? Já viu? Quando está enterrando esse jeito, todo mundo fica lá. Enquanto eu mesmo sou um, fico lá olhando. Enquanto não acaba tudo e não tem mais nada, eu não vou embora. Eu vi que todo mundo ia lá depois que o caixão desceu, olhava e voltava para cá assim, meio sem graça. Falei, o que será que tem lá que esse povo está olhando? Viu, de Lemaço? Aí fui lá olhar também. Eu quase não sou curioso. Quando olha, aquele alumínio da porta estava tão limpinho que a gente via a cara da gente. Só faltou assim, escrito assim, você, sua senha está chegando. O povo quando via a cara dele lá, saía meio sem graça assim, pega o seu que eu já peguei o meu. Tem muita gente que está bonito por fora, mas por dentro é só caveira, podridão, está morto em pé. E Deus quer nos mostrar isso, mostrar o que há no nosso coração, mostrar o que de fato está na nossa mente, mostrar de fato o que nós estamos procurando. E às vezes o que nós estamos em busca é algo que não leva a nada. Mas é Deus que nos leva para lá. É Deus que nos leva para o vale do osso seco. É Deus que nos leva para o vale da tribulação. É Deus que nos leva para o vale.
Não por desejo nosso, mas por desejo de Deus, para que nós vejamos a nossa própria mazela, para que nós vejamos o quanto também nós somos frágeis. Deus não quer mostrar para nós o que nós queremos ver, mas o que nós precisamos ver. Israel, embora pensasse que estivesse bem, não passava de um vale de ossos secos, é isso que nós somos. Muitas vezes, irmãos, olhamos para nós e não vemos nada em nós que possa Deus se agradar de nós. Agora, a visão não é para nos prostrar, mas é para nos mover. A Bíblia diz, no versículo 2 do texto que lemos, e ele me fez andar ao redor deles. Eles eram muito numerosos na superfície. Na Nova Versão Internacional diz assim, e ele me levou de um lado para o outro. Essa visão dos ossos secos, ela tende a nos mobilizar. E o profeta está andando no meio daqueles ossos. Imagino vendo aquelas caveiras, aquelas mãos, aqueles braços, aqueles fêmurs, aquelas coisas desconjuntadas, ali no meio daquilo, e vendo aquela mazela. Porque uma coisa é você andar no jardim, mas outra é você andar no meio do vale dos ossos. E quando ele nos mostra, nós temos que nos movimentar, entender o que Deus quer que nós vejamos. O Espírito de Deus levou o profeta de um lugar, deixou no outro. Que lugar é esse que Deus quer nos levar quando Ele nos mostra as nossas mazelas, a mazela do povo de Israel? Ele quer nos levar ao centro da sua vontade. A visão de Deus do Vale dos Ossos, ela também nos mostra um quadro terrível. Eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Na tradução que eu li diz sequíssimos. O que ele viu? Ele viu a dimensão da crise do povo de Israel. Eles eram muito numerosos, era muita gente. Ele viu a gravidade da crise, eram sequíssimos. Deus o leva a uma paisagem, a um vale cheio de crânios, de restos mortais. Deus não mascara a situação nossa. Hoje em dia, quem trabalha no ramo aí da morte, né? A tanatologia, né? Tem gente que é especializada em maquiar defunto. Hoje em dia tudo. Psicólogo de pet. E tem maquiador de defunto. O que você faz? Sou maquiador de defunto. E dá dinheiro. Porque ninguém quer ver um defunto esquisito, né? Você já foi esquisito a vida toda. Quando morrer ainda ficar esquisito, não. Vai ficar bonito pelo menos depois de morrer. Passa uma sombra, um batonzinho daqui. Você está entendendo? Um pó de arroz. Você vai ficar cheiroso. É isso. E de fundo fica tão bonito que a gente nem sabe o que é isso aqui. Não. Mas olha aqui para mim. Deus não tem maquiagem para defunto, não. Não adianta a gente maquiar e falar assim, eu sou bonzinho, Senhor. Estou bonitinho. Não. Defunto é defunto. Com maquiagem ou sem maquiagem. Não adianta mascarar. Essa é a visão. Essa é a visão muitas vezes da nossa própria vida. Essa é a visão do nosso mundo. Essa é a visão muitas vezes de igrejas que estão tentando sobreviver, mantendo uma aparência. Cabe ao profeta de Deus, aquele homem escolhido pelo Senhor, denunciar essa situação. Não existe evangelho light, laissez-faire, como diziam os franceses. Não existe evangelho de inflar o ego apenas. Mas o que existe
é a realidade nua e crua da nossa situação diante de Deus. E que Deus quer e precisa restaurar. Uma pessoa que tem um chamado de Deus, um chamado que traz restauração, ele tem então a visão de um vale terrível. O primeiro ai que precisamos falar é sobre nós. Eu me lembro do profeta Isaías no capítulo 6, quando ele tem uma visão do céu. Os irmãos conhecem esse texto? Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías capítulo 6, versículo 1, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele diz. Mas ele diz quando ele vê aqueles anjos todos com asas, etc. Quando ele vê a magnitude do trono da graça de Deus, ele diz assim: ai de mim, porque eu estou perdido. Porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu mesmo sou um homem de impuros lábios. Ai de mim! Isso no capítulo 6 do profeta Isaías. Mas se você olhar o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, antes do capítulo 6, você vai ver que o profeta já era profeta, mas apontava o dedo para várias pessoas. Ai dos que tomam vinho cedo de manhã, ai dos que não trabalham, ai dos que acumulam o que não é seu, ai disso, ai daquilo, ai do fulano, ai do beltrano. Mas quando ele vê o trono da graça de Deus, o Senhor assentado no controle, ele diz: ai de mim. Porque é fácil apontar para os outros e dizer: ai desse que faz isso, ai daquele que faz aquilo outro, ai daquele que faz aquilo outro, ai daquele que está bebendo, ai daquele que está roubando, ai daquele que faz isso. Mas de fato vemos a nossa situação, quando vemos o trono da graça e dizemos: ai de mim, porque eu sou um pecador, eu sou de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vou perecer porque eu vi o Senhor. Ai de mim! É como se Deus quisesse mostrar também para Ezequiel a situação, e ele tem uma pergunta para Isaías e tem uma pergunta para Ezequiel. A pergunta para Isaías é: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Está em Isaías 6. E o profeta responde: eis-me aqui, envia-me. Mas se Isaías viu a glória de Deus, o trono de Deus, Ezequiel viu o oposto. Ele viu a desolação, ele viu o horror. E a pergunta de Deus para ele foi outra. No versículo 3, o Senhor pergunta ao profeta: filho do homem, por acaso poderão reviver esses ossos? Ossos sequíssimos? Depois que Ezequiel andou por todo aquele vale, o Senhor faz essa pergunta: esses ossos poderão serem restaurados? E vejam que o Senhor o chama de o Filho do Homem. Qual que é a visão do Filho do Homem diante do caos? Qual que é a visão do ser humano diante da tragédia, diante de um quadro terrível? Qual que é a resposta que aquele que olha para si mesmo apenas como humano, preso a essa terra, preso às coisas terrenas, responde a essa pergunta: poderão reviver esses ossos? A resposta do Filho do Homem natural é não. A resposta da ciência é não. Jamais. Mas o profeta é homem de Deus, chamado por Deus. E o profeta sabe que quando Deus mostra alguma coisa, Ele não mostra exatamente o que Ele quer que venha a ser, mas Ele mostra a realidade. E qualquer realidade, por mais dura que seja, com a presença, o poder e o propósito de Jesus, ela muda. Me lembro daquela menina que já estava morta
E as pessoas vêm chamar Jesus para ir até lá, e Jesus se atrasa um pouco, e às vezes a gente não sei se atrasa, as pessoas interrompiam a agenda de Jesus. E quando Jesus chega à casa, a menina já está morta, as pessoas já estão ali chorando, os flautistas já estavam ali para tocar a flauta para o defunto, e Jesus chega e alguém diz: Senhor, ela já está morta, não precisa entrar. E Jesus diz assim: não, ela não está morta, ela dorme. E as pessoas riem, não sabe de nada, inocente. Qual que é a resposta do Filho do Homem? Poderão viver esses ossos? Não! Qual que é a resposta da pessoa que não teme a Deus e não olha para essa vida com um olhar de eternidade? Está morto. E o que está morto, do ponto de vista humano, não tem como ressuscitar. Morreu, acabou. Mas Jesus entra na casa, fecha a porta, chama Pedro, Tiago e João. Judas fica de fora. Judas já vinha botando o pezinho e sai fora. Você aqui não. Porque para coisa extraordinária nós temos que chamar quem tem fé, irmãos. Talvez sua vida não rompa, porque você só anda com gente pior do que você. Procura andar com gente mais santo que você, de mais oração que você, de maior busca que você, para você aprender. Fica andando só com quem te coloca para cima, entre aspas. Não. Vai, minha amiga, faz isso mesmo. Larga aquele homem chato mesmo. Você só vai, ó. Mas Jesus, Pedro, Tiago e João, vem cá, vocês três. Os menos bêbados. Tudo era cabeça dura, mas esses três pelo menos era mais ou menos. Não é, Luiz? Estão orando ali e Jesus diz para a menina que estava morta: Talita, cumbi. Aramaico. Menina, levanta. O que diz a Bíblia? A menina se levantou. Qual que é a resposta que nós precisamos dar ao Senhor quando Ele nos faz uma pergunta assim? Pode reviver esse casamento que está parecendo uma caveira? Pode reviver essa fé que eu tinha no meu Senhor, mas que agora está arrefecida, está pouca, está ruim? Pode voltar aquela pessoa que caminhou com o Senhor e que agora está longe do plano de Deus, longe do caminho do Senhor? Pode voltar para Jesus aquele que foi para a universidade, encheu a cabeça de teorias esquisitas, mas continua sentindo aquele vazio no coração que intelectualidade nenhuma preenche? Pode! E a resposta daquele que crê em Deus é: Senhor, Tu sabes. Olha o que ele diz: eu não vou responder por mim, porque a minha mente ela é frágil, e eu penso humanamente, mas Tu sabes. Parece com aquela resposta que Pedro dá a Jesus, quando ele pergunta às margens do mar da Galileia, depois de morto e ressuscitado: Pedro, Tu me amas? Por 3 vezes. Até que Pedro responde: o Senhor sabe. Não adianta eu falar: Senhor, porque eu não me julgo digno de Te amar, porque eu Te neguei. Como é que eu vou falar? Eu Te amo, eu Te neguei, eu sou um fracasso, eu sou uma fraude, porque eu caminhei com você 3 anos e eu cheguei lá descaradamente, 3 vezes eu neguei que eu Te conhecia. Como é que agora você vem me perguntar na beirada da praia se eu Te amo? Se eu falar que eu Te amo, eu estou mentindo. Mas ele diz: o Senhor sabe, porque o Senhor conhece o meu coração, e o Senhor sabe que eu Te amo. Do meu jeito, pouquinhozinho, mas eu Te amo. Com um amor pequeno desse, o Senhor pode levantar, fazer ossos tornar a ter vida. O Senhor pode fazer tudo, porque se depende dEle, então tudo é possível a Ele. A resposta que nós precisamos dar a Deus diante do infortúnio, da dificuldade que assola a nossa vida é: Senhor, o Senhor sabe, e se estiver no plano do Senhor, eu quero fazer parte desse plano. Se isso for plano do Senhor, eu estou dentro. Me mostra onde o Senhor está agindo para eu entrar junto contigo. Essa é a resposta. Não há situação tão difícil que Deus não possa resolvê-la. Essa é uma resposta que quer dizer: Senhor, se for da Tua vontade, o Senhor sabe.
O Senhor me faz saber que eu quero participar. Porque Deus não olha, não é para a nossa fé, nem para o nosso amor, para o tamanho dele. Mas se tem pelo menos um pouquinho lá dentro, como aquele homem também, que diante de Jesus, com o filho possesso por um espírito imundo, ele disse: Senhor, eu já levei no médico, já seus discípulos já tentaram, ninguém consegue. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça. E Jesus disse: se você pode crer, tudo é possível. A questão não sou eu, é você. Quando Deus mostra uma realidade de caos, é um convite para nós entrarmos e participarmos do que Ele quer fazer. Tem uma família do seu trabalho que alguém trouxe e falou que está assim, está assado. Ao invés de você dar aquele conselho de amiga, seu marido faz isso com você, separa. Você fala: separa. É um vale de ossos secos. É o convite de Deus para você participar do milagre. Tem uma vida que está desistindo, está esvaindo, está desistindo de seguir ao Senhor. Você sabe disso? É um convite de Deus te mostrando um vale de ossos secos e dizendo: você agora é profeta meu para profetizar sobre esses ossos, porque eu tenho um propósito nisso. Nada que chega ao nosso conhecimento chega à toa. Deus traz com um propósito, e nós somos os servos de Deus diante de uma situação de caos para levantar. Somos responsáveis por Deus para dizer: Senhor, Tu o sabes, faça, eu estou aqui para contribuir. Quando Deus nos mostra uma realidade, como mostrou para Neemias, que Israel, que Jerusalém estava queimada, o muro quebrado, era para um convite para ele participar, porque a última palavra não é do juiz, a última palavra não é do médico, não é daquele exame, não é daquela hemodiálise, a última palavra quem dá é Deus. O diabo falou: Moisés, eu vou te matar. Mas Deus falou: não, esse vai ser aquele que vai tirar o meu povo do Egito. E a resposta de Deus, depois que o homem de Deus disse: Tu sabes, Senhor? Foi. Verso 4. Então profetiza. O que é profetizar? É chamar à existência aquilo que já está escrito, planejado pelo próprio Deus. O que é profetizar? Entrar e ter a mente de Deus, a mente de Cristo, para saber o que Ele quer fazer, para perceber, para ter sentir essa atmosfera do agir de Deus, e na certeza que só o Senhor põe no nosso coração dizer: Deus quer isso, então eu vou chamar isso à existência. Isso é profetizar. É esperar contra a esperança, como diz o escritor do livro de Atos, falando sobre Abraão. Ele diz: pela fé, Abraão esperou contra a esperança, porque ele não tinha mais idade para ser pai, e nem Sara tinha mais idade para ser mãe. Então ele esperou contra a esperança, ele profetizou. Profetizar é chamar à existência algo que Deus já planejou, preparou e já está pronto no mundo espiritual, e você vai trazer aquilo à existência. Você sabe que é propósito de Deus. Profetiza, diz o Senhor. A resposta de Deus é uma ordem que passa por nós: profetiza. É o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, que diz isso. Capítulo 4, versículo 17, Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se elas existissem. Esse é o nosso Deus. E Deus quer te usar como instrumento, a começar da sua própria vida. A você fazer como Paulo instrui aos cristãos de Corinto, antes de participarem da ceia do Senhor, a fazerem um autoexame. Por quê? A visão de Deus, o chamado de Deus, ele gera transformação e vida.
Mas a transformação, ela vem só acompanhada da obediência, meus caros. Versículo 7, a Bíblia diz que o profeta profetizou, segundo o que me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada um ao seu osso. Esse filme também eu quero ver quando chegar no céu, lá na mídia celestial. Viu, Israel? Se você estiver lá, você põe esse DVD. A Bíblia diz, o osso juntando ao seu osso. Imagina que a mão do sujeito está lá, o fêmur está lá, o crânio está lá, o pé está lá. Aquele ruído. Ei, Xavier, parecendo um filme de terror. Olha a mãozinha da família Adams. Cada osso juntando ao seu osso. Não juntou errado, juntou, pô, isso aqui não é meu não. Deixa eu pra lá. Eu quero ver esse vídeo. Vamos ter muito tempo lá para fazer as coisas, deve ter uma sala de vídeo no céu, para a gente ver essas coisas. Tem vários vídeos que eu quero ver. Cada osso juntando ao seu osso. A obediência. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Isso é fé. A restauração da família, a restauração ministerial, ela ocorre com a obediência à palavra de Deus. Não tem como ser diferente. O segredo está em não andar por vista, mas por fé. Como diz a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra de Deus e obedeceu. Se alguém passasse por ali e dizer, você está louco, você está falando com caveira, você está dando ordem para caveira, você está doido. Mas ele fez, por mais ridículo que parecesse. E às vezes parece que a nossa missão é de fato ridícula. Talvez alguns passam lá na rua, vindo de algum lugar e passam, o que esse povo está ali? Povo bobo. Deixa eu aproveitar o domingo e vai para lá. Ridículo. Como Noé, anunciando um dilúvio que encheria a terra num lugar onde nunca nem tinha chovido. Ridículo. Mas assim são as coisas de Deus. Deus fez as coisas loucas confundir as sábias, como diz o apóstolo Paulo. Mas quando profetizamos de acordo com a vontade de Deus, os resultados vêm. O barulho acontece, osso com osso. Quem restaura é o Senhor. Ele profetiza a palavra. Interessante, falando sobre osso, né? Um pastor aí que pregou sobre a caveira, mas não é essa caveira que eu estou pregando, não. Quando eu lembro de ossos, eu lembro dos ossos de José. José do Egito. Você se lembra, José morreu no Egito e o povo não tinha saído. O povo saiu do Egito cerca de 400 anos depois de José. Mas ele deixou ordem a respeito dos seus ossos. Diz, olha, quando vocês saírem daqui, leva os meus ossos. E levaram os ossos de José. Sepultaram por quê? Em que no Egito eles transformavam as pessoas que morriam? Em múmia. Está lá até hoje. José falou, não, eu não quero ser múmia, não. A múmia era toda embalsamada, para ficar bonitinha. Um tempão, tem múmia lá até hoje. No Egito lá, né? Tutankhamon, não sei quem, mas aonde. Faraó, o povo está todo lá no sarcófago. José falou, nananina, não. Eu não quero maquiagem, não. Eu quero morrer, como diz a Bíblia, mas eu quero que os meus ossos sejam levados para a terra de Israel. Eu não quero transformar em múmia, porque aquela é a terra da promessa. Eu quero que os meus ossos alcancem a terra da promessa, a terra prometida. Eu quero entrar na terra prometida. Ainda que entrar só os meus ossos, mas eu quero entrar na terra prometida.
Porque na terra da promessa, aquele que segue sonhos como José seguia, os sonhos são realizados. E é interessante que depois disso houve um fato que um defunto foi julgado na cova onde José estava. E quando o defunto bateu lá, ele sobreviveu de novo. Nos ossos de José. Que coisa. Irmãos, só haverá reação no vale dos ossos secos quando nós profetizarmos a palavra de Deus. Aquilo que está aparentemente morto, sem reação, vai começar a reagir à medida que você der ouvidos à palavra profética do Deus vivo. Aquela situação que parece ter morrido, aquela fé que parece ter morrido, aquele casamento que parece já ter acabado. Quando nós profetizamos, colocando nas mãos do Senhor aquilo que estava morto, volta à vida. 3 coisas acontecem quando o Espírito Santo entra em ação. A Bíblia diz que, verso 8, os tendões, que são os nervos, né? As carnes, a pele se estendeu. Agora estava bonito. Não era só osso mais, já tinha carne, já tinha tendão, já tinha pele. Talvez até cabelinho já tinha. Mas continuava ali, inerte, sem movimento, sem vida. E aí o verso 9, a palavra de Deus: então disse ele, profetiza ao Espírito e diz-lhe, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Glória a Deus. Houve vida. Aquilo que estava seco, desestruturado, ganhou vida. Se puseram em pé. Interessante como essa expressão, coloque-se em pé, aparece tanto na Bíblia, né? Deus não nos chamou para ficarmos prostrados, mas ficarmos em pé. E alguns textos dizem assim, põe-te de pé que eu te falarei. Levanta, toma sua cama e anda. Se puseram em pé, essa é a ação nossa. E a Bíblia diz que se tornou um grande exército. Você não está sozinho, há um grande exército consigo. O povo de Deus é um exército vencedor, e Deus continua soprando o seu Espírito dos 4 ventos, sobre a sua igreja, sobre Israel, como era aquela visão, para mostrar que Israel seria restaurado, e seria uma grande nação, como de fato foi depois de Ezequiel. E dela veio o Filho do Homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio trazer vida para a nossa vida. Eu não sei qual a situação, talvez que você esteja vivenciando em relação a alguém, na sua própria vida. Eu sei que não podem permanecer na sepultura aqueles que estão vivos, aqueles que se colocam de pé, aqueles que se alistam no exército do grande general. Deus quer abrir sepulturas aqui hoje à noite, em nome de Jesus. Sepulturas daqueles que já sepultaram seus sonhos, como aquela mulher que colocou seu filho sobre a cama do profeta. Ela não o sepultou. Deus abrirá toda a sepultura que tem prendido teu ministério, teu chamado. Há pessoas aqui que são chamadas por Deus para profetizarem. Há uma profecia sobre a sua vida, sobre a sua vida espiritual, porque a sepultura não é lugar de quem está vivo. Por isso o nome do nosso Deus é ressurreição e vida. Não sei como está a sua vida espiritual, mas quero que você passe rapidamente em revista. Talvez você está parecendo que está vivo, está com cara de vivo, está com tendões, está com carnes, mas não tem o Espírito Santo de Deus. Olha, você precisa pedir ao Senhor, e a Bíblia diz que Ele dá liberalmente, que Ele assopra o seu Espírito sobre nós.
Não basta ter boniteza, ter apenas carnes e tendões, se não vivermos na ordem do extraordinário do Senhor sobre nós. Talvez você se sinta assim no vale dos ossos secos, talvez o Senhor trouxe para você, talvez essa semana uma situação terrível, uma situação de caos, você não sabe o que fazer. O Senhor perguntou hoje, o Senhor pode restaurar esses ossos? O Senhor pode fazer reviver esses ossos? Responda adequadamente, a resposta é essa: o Senhor sabe. O Senhor sabe. E se o Senhor estiver nesse negócio, me usa. Talvez você está pensando numa família, em alguém que você sabe que vive uma situação de dificuldade. Talvez pensando na sua própria vida, uma situação que você está tendo que lidar. Ou talvez a sua própria vida espiritual você sente-se assim, sem sentido. Talvez você achou que se tivesse um namorado, uma namorada, você estaria completo, e não. Talvez você pensou, se passasse no vestibular, se estivesse estudando para aquela faculdade boa, você estaria feliz, e não. Talvez você pensasse, se eu me casar, se eu tirar o meu diploma, e nada disso ter acontecido. Quer dizer para você que o Senhor está dizendo hoje a você: profetiza. Eu quero usar esse curso, eu quero usar esse namoro, eu quero usar esse casamento, eu quero usar esse diploma para o meu propósito. E você não está sentindo felicidade ainda porque você está usando para o seu propósito. Dá ele para mim. Deposita no meu altar. Profetiza sobre isso que parece osso seco, que você vai ver ter vida e ter um outro significado para você. Qual é a situação que se apresenta a você agora, em nome de Jesus? A sepultura não é o lugar dos nossos sonhos, a sepultura não é o lugar da nossa família, do nosso casamento, nem da nossa vida espiritual. Mas o Senhor quer trazer para você hoje à noite ressurreição e vida. O Senhor quer, em nome de Jesus, que esse vale de ossos secos, ele se transforme num grande exército poderoso, 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 poderoso. Há profetas de Deus aqui que o Senhor está levantando e dizendo: olha, você vai, você não quer, mas você vai, porque eu quero que você vá. Os improváveis, eu sou um improvável. Hoje de manhã, quando os irmãos faziam homenagem para o dia do pastor, eu fiquei pensando: quem sou eu nessa fila desse pão? Para mim, ser pastor é algo tão alto, tão grande, tão santo, que eu jamais poderia conseguir. Quem sou eu? Saí lá do São Raimundo? Quem sou eu? Osso seco. E se você ver uma foto minha de quando eu casei, você vai ver que era osso seco mesmo. Literalmente. O Senhor falou: profetiza, profetiza, profetiza. Muitas vidas serão alcançadas, muitas vidas transformadas, muitas famílias restauradas. Talvez você está sentindo agora que Deus tem te chamado também para uma missão especial. Ser um obreiro, um missionário, um pastor, uma missionária, uma mulher de Deus, que vai se preparar adequadamente. Não para ser um médico, um odontólogo, um engenheiro, nada contra essas pessoas, mas você vai ser um pastor, um obreiro, uma missionária para essa tarefa, que é um grande privilégio, mas uma terrível responsabilidade. É o Senhor que chama, e quando Ele chama, a gente tem que responder. O Senhor sabe, Senhor, eu estou aqui, faz o que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Não quero que você baixe sua cabeça, mas de alguma maneira essa palavra falou no seu coração hoje à noite. Se de alguma maneira você entende que você precisa dar uma resposta para Deus, não para mim, eu queria que você ficasse em pé onde você está, só para eu te ver e orar por você. Glória a Deus, Deus abençoe. Só para eu te ver, para eu saber e até continuar orando por você. Glória a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Depende da situação que você esteja vivendo. Glória a Deus, Deus abençoe. Do vale de ossos secos que você esteja vivendo lá na galeria, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Com esse gesto você estará respondendo ao chamado de Deus, está dizendo: profetiza, profetiza. Profetiza agora, diga: Senhor, o Senhor sabe. O Senhor tem propósito nisso? Se o Senhor tem, o Senhor me mostra então. Você está escutando o barulho dos ossinhos juntando um no outro já? Está escutando? Cada osso juntando no seu osso? Cada sonho Deus restaurando? Cada família? Cada projeto?
Está escutando? Ele que traz restauração para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.